Oi, gente, estou eu aqui de novo. Vamos dar continuidade ao assunto de geografia. Na aula passada, vocês assistiram ao vídeo que falava sobre clima e vegetação da América. Eu já até tinha comentado que eu ia dividir o vídeo para não ficar muito cansativo para vocês e muita informação também. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre África, tá? Pega seu material, abre sua apostila de geografia, pega marca-texto, lápis, borracha, se for preciso, faz algumas anotações, sempre vai pausando o vídeo para que você consiga acompanhar e fazer as devidas anotações aí no seu material, tá? Lembrando que eu estou sempre à disposição de 8 a meio-dia, é só me chamar que eu esclareço qualquer dúvida de vocês. Bom, vamos começar a falar de clima e vegetação da África, que está presente na sua apostila, página 15. Vamos abrir o seu material aí e antes de qualquer coisa, nós vamos começar a analisar esses dois mapas que ele trouxe pra gente. Ele também trouxe na América, lembra? O mapa representando o clima e o mapa representando as vegetações da América. E agora, a respeito da África, ele trouxe essa comparação também. Não se esqueçam, tá? Clima e vegetação estão sempre associados porque um acaba influenciando no desenvolvimento do outro. Então aqui você vê uma América pintada com algumas cores diferentes. Estou no mapa de zonas climáticas, tá? Então aí você vê na parte norte da África, você vê dois tons de amarelo, um mais clarinho e um amarelo mais forte, mais mostarda, que é o clima desértico e semiárido. Essa região da África é uma região muito sofrida pela falta de água, principalmente por causa do deserto do Saara. Então é uma região extremamente seca, praticamente não chove. As populações que vivem nessas áreas aí sofrem muito com essa falta de chuva disponível, tá? Você vê que a maior variedade climática acaba acontecendo na África subsaariana, abaixo do deserto do Saara. Ali você vê uma África pintada já com tons de laranja, tons de vermelho, e se você acompanhar pela legenda, você vê que é clima equatorial, clima tropical, então são áreas onde a presença de chuva, obviamente, é bem maior. E se você comparar com um outro mapa, obviamente as vegetações estão bastante relacionadas, porque o tipo de espécie vegetal que vai se desenvolver ali é dependente do tipo de chuva presente. Olha a parte de cima, por exemplo, do mapa de vegetação. Você vê a África pintada com tons de amarelo claro, ou até mesmo um laranjinha. O que tem ali? Deserto, pradarias e estepes. Deserto, então, você já sabe que é somente alguns cactos ou espécies que se adaptam a longos períodos sem chuva. Pradarias e estepes é como se fossem os nossos pampas aqui do Brasil. Vegetação rasteira, gramíneas. Então você pode ver que não existe árvores de grande porte porque a falta de água é muito presente. Já na parte de baixo, na África subsaariana, você vê tons de verde claro e verde escuro, que corresponde às florestas, onde realmente a presença de água passa a ser muito grande e nós temos aí árvores de grande porte, que crescem, se desenvolvem porque chove constantemente. Então, essa mesma comparação que nós fizemos em relação à América, nós fizemos agora em relação à África, porque os dois assuntos, clima e vegetação, estão bastante associados. Vamos virar a folha comigo na página 16? E o primeiro tipo de vegetação que ele trouxe pra gente é a vegetação mediterrânea. Observa no seu mapa, é essa partezinha laranjinha aqui, ó, bem ao norte da África, essa área banhada pelo mar Mediterrâneo, por isso que chama de vegetação mediterrânea. É uma região até úmida, porque recebe essa umidade do mar, as árvores conseguem se desenvolver um pouco melhor e ela tem uma característica bastante peculiar, bastante diferente das nossas florestas aqui do Brasil, por exemplo. O nosso clima tropical, qual é a principal característica dele? O verão é o período mais chuvoso, porque esquenta muito, então acontece a evaporação e aí as chuvas acontecem com maior intensidade. E o inverno é o período mais seco.
Já nessa região mediterrânea aqui, aonde cresce a vegetação mediterrânea, é o contrário. O verão é mais seco e o inverno é mais chuvoso. Então, sempre que você quiser memorizar a respeito do Mediterrâneo, é só você sempre comparar com a gente, que no... Oi, meu olho. É só você sempre comparar com a gente, que no caso fica o contrário, tá bom? Vamos grifar um trechinho comigo importante aí. Primeira, segunda, terceira, quarta linha. A designação se explica pelo fato que essas localidades exibem uma característica climática peculiar. Ao contrário do que ocorre na maior parte dos domínios naturais, em especial os tropicais, o verão é seco e o inverno chuvoso. É o que eu acabei de falar com vocês agora, tá? E agora, na parte de baixo, ele trouxe pra gente clima desértico e semidesértico. Você viu que uma grande parte da África acaba tendo esse tipo de influência aqui, ó, de clima deserto e semidesértico por causa da pouca chuva. Qual é a característica? Solo extremamente seco, pouca vegetação, e a presença humana acaba ficando bastante dificultada também pela falta de chuva. Grifa comigo no segundo parágrafo. O Saara, maior deserto do mundo, é limitado pela cadeia do Atlas a oeste, quase no Atlântico ao Mar Vermelho, no leste. Muito pouco povoado e dominado pela influência cultural árabe. O deserto do Saara ainda conserva certos cenários milenários, como as caravanas de comércio que o cruzam e os povos de tradição nômade. Embaixo ele te fala de um outro deserto, também muito famoso na África. O deserto da Namíbia e o semideserto de Kalahari estão na porção meridional do continente. No Kalahari, durante a breve temporada de chuvas, observam-se manadas de animais em sua migração anual rumo ao delta do rio Okavango. Então você vê que aqui no Kalahari ainda começa a crescer algumas espécies vegetais, mas o Saara, por ser extremamente seco, você não encontra nada. Areia, areia e dunas de areia, ok? Bom, página 17 tem mais 2 tipos de vegetação para a gente poder finalizar esse assunto de África. Domínio semiárido. O que seria o semiárido? Acabei de explicar para vocês agora há pouco na parte de América, mas vou reforçar isso novamente. Quando a gente fala de clima árido, clima desértico, é um clima extremamente seco que pode ficar até anos sem chover. O clima semiárido, ele não é tão seco quanto o árido. Pode ocorrer a presença de chuva aí em alguns meses do ano, tá? Então, sim, ali já é mais possível que uma espécie vegetal se desenvolva. Você pode ver que na imagem aí, nós temos uma área onde acaba o deserto e começa o clima semiárido. E ali algumas espécies de arbustos já começam a se desenvolver, tá? Grifa comigo no segundo parágrafo. O crescimento demográfico da população e o uso intensivo do solo para agricultura de subsistência e pastoreio têm contribuído para a desertificação da região. Então você vê que essa área aí, ela acaba tendo pouca vegetação e a pouca que tem está sendo desmatada. Então é bem provável que daqui a milhares e milhares de anos essa área se torne também um novo deserto, infelizmente por causa da ação humana, tá? E agora região de savana e as florestas africanas. Lembrando que aqui no seu mapa você percebe que essa voltinha aqui, ó, que a África tem, se encaixa perfeitamente na parte da América, porque na Pangeia era tudo unido. Então existem muitas características semelhantes que você encontra no clima e vegetação da América, aqui no Brasil, que você encontra na África também. As savanas são muito famosas porque lá que abrigam animais muito exóticos, né, como zebras, leões, girafas, elefantes. É como se fosse o nosso cerrado aqui no Brasil. Se desenvolvem sim algumas vegetações, não de grande porte, as árvores são mais espaçadas, porque nós temos uma estação mais seca e uma estação mais chuvosa. Não chove o ano inteiro, como nas áreas de clima equatorial. E nós temos as áreas de floresta, que aí sim
se desenvolve árvores de grande porte porque a chuva é constante o ano inteiro. Vamos grifar um pouquinho aí comigo? As paisagens naturais mais conhecidas da África, mundo afora, são certamente as savanas. Grifa embaixo comigo. O clima que corresponde à formação das savanas africanas é o tropical típico, definido por duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Na região equatorial da bacia do rio Congo, estende-se a mais densa floresta africana. Embaixo, florestas tropicais úmidas são encontradas ainda no sudeste do continente, em Moçambique e parte oriental da ilha de Madagascar. Então aí você vê essas duas últimas espécies vegetais. Vamos recapitular? Savana, já temos árvores, mas elas são mais esparçadas. Lembrando que tem uma estação seca e uma chuvosa, por isso que não forma essa vegetação muito densa. E as florestas, sim, que tem essas árvores mais de grande porte, porque estão localizadas numa região mais chuvosa, tá? Espero que você tenha compreendido. Falamos a respeito dos biomas e das vegetações da África nesse vídeo de hoje. E na próxima nós vamos continuar falando a respeito do assunto desse capítulo que ainda não acabou, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Agora na caixa de descrição tem algumas atividades marcadas aí para vocês fazerem, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.